seja humilde. Assuma que você vacilou de não ter estudado na escola, de não ter dado a devida atenção. Pare de ficar culpando os pais, os amigos que te influenciaram, ou a escola que era muito ruim, ou o professor que não prestava. Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Alcateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como sair do zero em matemática até o objetivo de atingir a sua aprovação. Até pelo menos gabaritar a matemática ou acertar 2 questões acima do máximo previsto, porque esse é o objetivo de quem assiste os vídeos aqui do canal da Alcateia. Pessoal, só passando um panorama geral para vocês, eu vou passar primeiro a minha opinião a respeito de começar do zero para estudar para concurso público. Seja para concurso militar, seja para vestibular, seja para qualquer coisa. Se você começar do zero, você não vai conseguir a aprovação em 1 ano. Ô William, é possível? É. Até ganhar na Mega Sena é possível. Mas se você está começando do zero todas as matérias, as chances de você ter uma aprovação em 1 ano, ou até mesmo em 2 anos, são chances muito baixas. Vamos pegar aqui de exemplo a prova da EPICAR. A prova da EPICAR são 4 matérias: português, matemática, inglês e redação. Se você nunca fez uma redação na vida, se você não sabe o verbo to be, se você é péssimo em interpretação e acerta uma questão a cada 10, e se você não sabe o básico de matemática, seja soma de fração, MMC, MDC, não sabe o que é um divisor, o que é um múltiplo, se você não sabe o básico dessas 4 matérias, as suas chances de aprovação em 1 ano são baixíssimas, perto de zero, para não dizer zero. Usando um outro exemplo, a prova da SPSEX. Além dessas 4 matérias, tem física, química, história, geografia. Então, assim, as chances também de aprovação na SPSEX, se você não souber nada de nada em todas essas matérias, poxa, nem precisa falar que é praticamente nula em 1 ano. Então você tem que se preparar muito mais. É por isso que tem muita gente que trata o cursinho, o pré-vestibular, como a segunda casa, né? Já tá lá há 5 anos tentando fazer uma bendita prova do Enem, porque cagou pra escola durante o ensino fundamental e o ensino médio e acha que em 1 ano já vai estar preparado para passar em medicina, direito ou qualquer outra faculdade pública. Então não adianta se enganar. Se você está começando do zero em todas as matérias, as suas chances de aprovação elas são baixas, mas ainda há. William, mas você aqui no canal mesmo já disse, vou deixar aí no e-card para vocês acompanharem. Eu mesmo já estudei em escola pública e passei na EPICAR estudando apenas 5 meses. Então tem um vídeo aí explicando direitinho o meu processo e passo a passo. Mas eu não vou enganar vocês, eu fazia cursinho de inglês. Assim como eu falei no vídeo, eu fazia sim cursinho de inglês desde o 7º ano. Então eu fiquei praticamente 3 anos fazendo cursinho de inglês, então eu já estava preparado para aquela prova de inglês. Eu já consegui acertar no começo dos meus estudos, das 16 questões, eu já acertava 10 questões, 11 questões com facilidade. Então eu tinha que treinar mais, é claro, para atingir um 14, um 15. Acabei acertando 13 na minha prova, mas eu consegui deixar esses 5 meses estudando basicamente para focar em matemática, português e redação. Redação eu foquei um pouco menos também, porque eu tinha uma facilidade maior e também porque a correção de redação da EPICAR era mais branda, mas eu foquei muito em português e em matemática. Vamos ao assunto do vídeo então. Como começar do zero em matemática e não nas outras matérias? Pessoal, realmente eu comecei do zero em matemática. Eu fiz a prova do cursinho para tentar conseguir uma bolsa e eu consegui uma bolsa padrão, né? Aquela bolsa de 50% que eles dão para todo mundo. Então, eu consegui essa bolsa aí de 50%, que é metade do dobro, cá entre nós. E galera, quando eu fiz a prova do bolsão, pasmem, eu chorei, né? E eu falo aqui, eu costumo falar que eu realmente não choro com uma certa facilidade, mas cada vez que passa eu tô achando que eu tô realmente chorando com uma certa facilidade. Mas enfim, eu chorei de desespero mesmo. Eu saí daquela prova e eu não sabia onde eu colocaria minha cara. Eu virei pro meu pai e falei, pai, isso aqui não é pra mim e tudo mais. Dei aquela desmotivada boa, mas quando eu cheguei em casa eu tomei vergonha na cara e falei, olha, ou eu passo esse ano, se eu não passar esse ano eu vou aprender muito, eu tento passar no próximo ano. Mas eu tinha basicamente a certeza que eu não passaria em 2015, que foi o ano que eu prestei a prova de tão ruim que era a minha matemática. Então, pessoal, acreditem, eu sou professor de matemática, mas eu comecei do zero na matemática a estudar para o meu concurso. E em 5 meses eu já consegui um preparo para acertar 12 das 16 questões de matemática da prova da EPICAR. Antes de continuar esse vídeo, gostaria de sugerir para vocês, o link está na descrição, para você fazer parte da nossa turma de matemática da EPICAR e ter aula diretamente comigo. Você vai poder tirar suas dúvidas pelo microfone, pois as aulas são ministradas pelo Zoom.
A gente tem simulado todo mês, a gente tem listas de exercícios, nós temos uma pasta no Drive com vários materiais, dicas, bizus, exercícios, enfim, que vai te ajudar demais na prova da EPICAR. Além de matemática, é claro, nós temos outras matérias, português, inglês e redação. O primeiro de tudo, pessoal, é o planejamento. Pessoal, para começarmos do zero em matemática, o primeiro de tudo é o planejamento. Você não precisa, é claro, planejar cada segundo do seu dia, cada minuto da sua hora estudada, hora líquida de estudo. Você não precisa planejar tudo isso, mas você precisa ter um planejamento geral, um planejamento macro das matérias que você vai estudar. E para isso, eu sugiro que imprima pelo menos aquela parte do edital que fala das matérias específicas do concurso que você vai prestar. Ou pelo menos que escreva no caderno, enfim, faça do jeito que melhor te atende e vai riscando a matéria que você for finalizando. Alguns editais, como o da SpaceX, eles são horríveis no sentido da distribuição da matéria. A SpaceX, por exemplo, trata de números complexos antes de polinômios, né? Então é muito desorganizado. Então, alguns editais você não pode seguir à risca. Eu vou estudar primeiro isso, depois isso, depois isso. Alguns editais não estão na ordem dos estudos, não estão na melhor ordem possível dos estudos. O da EPICAR é até razoável, o da EAR também é um pouco mais razoável. Agora o da AES e da SpaceX eu já não considero tão bem distribuído assim, ele é um pouco mais espalhado, então quem for seguir a ordem do edital para os concursos do Exército, eu já acho que vai ficar um pouco prejudicado. Então, sim, ter um planejamento do que você vai estudar. E, como eu disse, não precisa ser tão detalhado, mas você precisa se planejar para quê? Para, no final, você não começar a estudar geometria, você não começar a estudar lei dos senos e lei dos cossenos antes de saber o que é um seno, antes de saber o que é um cosseno. Você não pode estudar um quadrilátero, um círculo, uma circunferência, as relações de ângulo na circunferência sem saber o que é um ângulo, o que é um triângulo, o que é um segmento. Bom, além de um bom planejamento de estudos e de um bom direcionamento, que nem sempre ele é dado pelo edital, deixei isso claro para vocês, às vezes um cursinho, às vezes uma playlist, uma certa playlist que tem no YouTube aí, né, uma certa playlist que eu vou deixar aqui no e-card para vocês, né, um curso completo de matemática para a EPICAR. Então, além de vídeos no YouTube, além de cursinhos online físicos que vocês podem se guiar, vocês também podem pegar dicas com ex-aprovados, né? Às vezes vocês seguem alguém no Instagram e tal, e tá querendo uma dica de planejamento, vocês não vão pedir o cara mastigado não, né, pessoal? Tem gente que me pede mastigado aí, quer que eu faça o cronograma de estudo. Pelo amor de Deus, né? Vou perder tempo com gente assim não. Ah, William, mas o cara quer uma ajuda. Não, o cara quer mastigado. O cara quer a aprovação, ele não quer a disciplina, ele não quer a determinação. Ajudar é uma coisa, fazer para a pessoa é outra coisa. Então não confundam as coisas. Mas você pode sim pedir ajuda de um aprovado naquele concurso para ele te orientar. Poxa, você acha que esse planejamento aqui tá bacana? Já mostra ele um negocinho tudo planejado ali e vai adequando. E também com a orientação daquele aprovado. Olha que dica massa. Tá bom, William, comecei a estudar do zero. Qual matéria que você indica? Bom, é claro, pessoal, que quem começa a estudar do zero para matemática vai começar por aritmética. Não adianta começar por álgebra, ou seja, pelas letras. Vamos começar pelos números. Vamos começar desde o básico. Então vai pegar desde o básico, ou seja, você vai pegar as operações básicas e trabalhar com os números básicos. O que são os números básicos? Aqueles números naturais. E depois você vai aprimorando aos poucos. Dos números naturais, você vai passar para os números com vírgulas, né? Que são os decimais. Mais precisamente, os decimais exatos. Depois você vai passar para as frações. Você vai saber trabalhar com as frações. Mas assim, falando assim parece fácil, né? É só saber fazer 2 mais 2, saber fazer 1 meio mais 1 meio, fazer 0,5 mais 0,5. Parece fácil, mas não. Dentro dos números naturais, por exemplo, nós temos os números primos, nós temos a decomposição com fatores primos, nós temos o MMC, nós temos o MDC, nós temos os divisores naturais. Como achar os divisores naturais, como achar quantos são os divisores naturais. Então, às vezes, nós subestimamos as matérias. Poxa, isso aqui eu já sei e tal, eu já vou pular para a próxima. Sendo que, você fez errado. Na hora que chegar lá na soma de fração, na subtração de fração, você precisaria saber o MMC.
Ou seja, na hora que chegar lá na frente, você precisaria da base. É por isso que eu falo muito aqui com os lobos do método escadinha. Você tem que começar da base. Imagine uma escada. Vou dar um de coach aqui agora. Imagina você aí subindo uma escada, né? Agora eu tô num podcast. Eu tô num podcast aqui, tô dando dica de podcast, pessoal. Imagine agora você subindo uma escada. Você subir essa escada de degrau em degrau, a chance de você cair dessa escada é muito pequena. Agora, se você subir essa escada, pisa num degrau e tenta subir 2 degraus, pula 2, 3 degraus, a chance de você tropeçar é maior. Você pode até subir essa escada rapidamente. Olha que legal. Você pode até subir essa escada rapidamente, desde que seja de degrau em degrau. Não pode esquecer um degrau após o outro. Se você pular degraus, se você pular matérias, se você der saltos nas matérias, a chance de você cair dessa escada, elas só aumentam, tá? Então, tente não pular matérias. Se você tá começando do básico, seja humilde. Assuma que você vacilou de não ter estudado na escola, de não ter dado a devida atenção. Pare de ficar culpando os pais, os amigos que te influenciaram, ou a escola que era muito ruim, ou o professor que não prestava. Assume a culpa, seja humilde e não atropele as matérias de forma alguma. Bom, pessoal, espero que eu tenha dado um certo direcionamento aí pra vocês. Se ajudou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Bora bater a meta de 20 mil lobos inscritos aí na Alcateia do Ensino e tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.